Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre da onde e por que eu decidi trabalhar como UX Researcher. Basicamente, a história começou assim. Eu estava trabalhando num hub de inovação que eu achava que seria de fato a minha próxima grande aposta, né? Na verdade, eu já tinha contato com inovação de alguma forma, né? E assim, eu via várias empresas tendo vários impactos muito legais e tal, e eu queria viver essa tal da inovação. Fui para esse hub de inovação que foi uma frustração total, assim, e foi tão frustrante que eu fiquei extremamente perdida, né? Sabe quando, assim, você se perde, né? E eu me perdi totalmente, falei, putz, não era isso, e agora? Para onde eu vou? Né? O que eu faço? Aqui eu não quero ficar. Nesse lugar eu não quero ficar. E foi aonde eu comecei a buscar entender o que eu queria fazer da minha vida. Ou para onde eu iria, com o que eu trabalharia, né? E aí, né? A minha carreira estava apenas começando e para onde vamos? E olha só que legal. Antes de ir para o Hub de Inovação, eu trabalhava em um time de inteligência de mercado na Simpla. E esse time, ele ficava dentro de um time de Data Intelligence, já teve em time de Growth, esse time de inteligência de mercado já teve até dentro de um time de vendas, pra ver que loucura. Depois eu conto essa história pra vocês. Mas é o famoso startup, né? A gente faz tudo, o importante é entregar resultado. E aí, quando eu trabalhava com inteligência de mercado, a gente fazia muito reportes, a gente fazia muito relatórios de mercado, análises e tal. E muitas dessas coisas, né, me incomodava que essas coisas não iam de fato, né, não chegavam, por exemplo, no time de produto. E muitas das coisas que a gente trazia era pontos talvez relacionados ao produto, ou a forma como que a gente comunicava, ou a forma como que aquilo poderia impactar o produto de alguma forma. E eu falei, eu não quero mais ficar nessa coisa aqui de ficar sendo só analista e gerar coisa que ninguém vai utilizar. Basicamente foi isso. E quando eu me vi perdida, eu comecei a refletir um pouco com o que eu queria trabalhar, e eu vi algumas pessoas de produto, eu falei, eu quero ser uma pessoa de tecnologia, eu quero estar perto dessa tecnologia, eu quero estar perto do produto, né? Só que eu não sabia o que eu deveria fazer. E coincidentemente ou não, né, provavelmente não coincidentemente, meu cérebro deu um jeito de arrumar essas conexões, como eu estava perdida. Eu voltei em algumas anotações que eu tinha, que eu sou uma pessoa que eu escrevo com uma certa recorrência. Eu sou aquelas pessoas que faz journal diariamente, mensalmente, é esse o meu rolê. E aí, uma dessas aí, eu peguei, né, uma frase de um livro que eu tinha me encantado, que era o livro do Engenho, que ele é de uma neurocientista. E aí, nessa hora, me bateu um estalo de uma coisa que eu queria muito ser, mas eu desisti, na verdade eu nem comecei, porque eu achava que eu não tinha capacidade para isso, que era ser neurocientista, né? Eu achava muito legal, assim como qualquer pessoa, eu acho que qualquer pessoa na face da Terra se encanta pela neurociência, por economia comportamental, entender como que o cérebro funciona, eu acho muito legal. Até hoje, ninguém me falou sobre esse tema com pouco entusiasmo, né? Todo mundo fica muito animado. Eu falei, tá aí, eu quero me tornar neurocientista, seja lá o que foi isso, mas eu quero fazer isso dentro de produto e tecnologia. Eu quero ser uma neurocientista de produto. E aí, com isso, eu falei, tá, mas e aí? Tem uma jornada longa aqui, né? Eu nem sei nem para onde começar. Eu tinha acabado de concluir a minha graduação de administração. Já trabalhava e já tinha trabalhado em startup e tal. Falei, então o primeiro passo é migrar para produto. Tá, mas e aí? O que eu vou fazer em produto, né? Eu não quero ser desenvolvedora, foi a primeira coisa que eu pensei. Deve não. E aí eu comecei a procurar, né, o que as pessoas de produto faziam, o que as pessoas de tecnologia faziam. E eu achei duas cadeiras. Eu achei a cadeira de Product Manager e a de UX Researcher. E eu falei, cara, qual que é a diferença dessas duas coisas? E fui conversando com pessoas, e fui falando com algumas pessoas, inclusive, eu tenho aqui, sempre bate na minha cabeça as pessoas com que eu conversei, uma delas foi o Bernardo de Luna, e o outro foi o Efren, em que eu falei, olha, eu quero trabalhar com neurociência dentro de produto, mas eu não sei como entrar em produto, eu não sei como começar essa jornada. E aí foi muito engraçado,
porque essas duas pessoas falaram coisas diferentes, né? Um falou assim, então você deveria virar Product Manager, e o outro virou e falou assim, então você deveria conhecer a área de UX Research. E aí eu fui buscar essas duas áreas e entendi, cara, o meu passe para a área de produto é o UX Research. Por quê? Porque eu já tinha, em inteligência de mercado, feito pesquisa. Inclusive, já tinha feito cursos, por exemplo, de pesquisa de tendência. Então, era algo que eu já tinha uma certa costume, inclusive tinha cases. Olha só que legal. E aí foi onde eu comecei a me aplicar para vagas com esse case que eu tinha. E também a estudar, obviamente, assim, estudando tudo sobre qualquer coisa. Fiquei alguns meses, acho que eu fiquei tipo 8 meses para conseguir fazer a transição de ir para uma vaga, até que eu comecei a trabalhar no Inter como pesquisadora. E foi muito legal porque eles me deixaram de molho por um tempão no processo seletivo, assim, acho que eu fiquei de molho alguns meses. E então a minha antiga líder falou assim, olha, a gente acredita que tu vai conseguir se desenvolver bem nessa área, nessa vaga, vamos te dar a oportunidade. E aí, então, eu fui para a área de UX Research. E aí eu fui para a área de UX Research, como eu brinco, com a faca nos dentes, e comecei a fazer um tanto de curso de produto para eu entender o que era, né, essa pesquisa de produto, que era diferente do que eu fazia em inteligência de mercado. E foi muito legal. Por quê? Porque eu me encontrei. E se você falar, Dodô, então você vai ficar eternamente um expert? Não, de jeito nenhum, gente. Eu falei, o objetivo aqui é neurocientista dentro de produto. Mas é muito legal ver, né, que dentro das pessoas que aplicam neurociência no dia a dia, na prática ali, das pessoas que aplicam ciência comportamental, você tem pesquisa, né? Porque senão tudo são só hipóteses e a gente precisa ver de fato o que vai transformar a vida das pessoas. E para isso a gente faz pesquisa, a gente aplica as coisas e vê o resultado. Então, esse é o início, né, da minha jornada. É claro que ele tá só começando, a gente tem vários e vários passos aí pela frente, mas foi assim que veio essa transição. Dudu, por que você queria ser uma pessoa de produto e tecnologia? Cara, o que eu via era assim, né? Eu organizava, mentorava e facilitava Startup Weekends, e eu via muito como que o produto e tecnologia era algo que, né, estava cada vez mais em ascensão e ficaria cada vez mais em ascensão, pessoas que conseguissem fazer isso. E eu tinha uma paixão muito grande, né? Porque uma das coisas que eu amava no Startup Weekend, que também fala sobre pesquisa, olha só que legal, era como que a gente tinha que criar, né, ali uma startup que ela tinha um valor, normalmente eram produtos de tecnologia que as pessoas criavam, e como que aquilo poderia ser escalável, né, e como que aquilo poderia ser repetível em diferentes contextos, independente se você está vendendo para uma pessoa diferente, mas você consegue ganhar escala. Então eu vi que, olha, eu quero aquilo, né? Eu acredito que eu tenho muito potencial de fazer um trabalho legal. E, além disso, olha só, quando eu era pequena, muito, muito, muito pequena, antes do meu pai enfiar na minha cabeça que eu queria ser juíza federal, eu não sei de onde que veio isso, mas alguém enfiou nessa cabeça aqui que eu queria ser juíza federal, e eu comecei a repetir que isso que nem uma matraca velha, enquanto chegou nos meus 15 anos, e as pessoas falavam, e aí, você vai fazer direito, né? Você sempre falou que queria ser juíza federal. Ai, não quero. Mas eu não falava com ninguém que eu não queria. Eu fingia de sonsa, sabe? Eu falava, depois, quando chegar o momento, aí a gente vê o que a gente faz. Tinha outros problemas na época pra lidar. Mas quando eu era bem pequena, eu queria ser detetive. Eu achava muito legal quem era detetive. E hoje eu brinco que eu estou no meu mundo de detetive, mas como pesquisadora, né? E eu olho pro comportamento das pessoas e eu me divirto muito. Principalmente quando eu vejo o que de fato as pessoas fazem e o que elas falam que fazem, inclusive comigo mesma, e a loucura que né, estar dentro dessas cabeças. Então, essa foi a transição, é onde eu tô hoje. Hoje eu sou especialista em neurociências e comportamento, sou ex-research na RD, ainda tem muita coisa para trabalhar, né? Começar a trabalhar com ciência comportamental, com isso, e trazer isso para a prática ali do design, do produto, é um processo que ele exige um conhecimento de várias coisas, porque você não é só você falar, eu coloquei isso no produto e estou fazendo ciência comportamental. Não, tu tem que
mudar comportamentos e pro bem, né? A gente tem que ajudar as pessoas a fazerem o que elas já querem fazer. E a gente tá nesse caminho agora. Então, os meus momentos, né, são esses. E se você ama comportamento, né, exploração, se você queria ser detetive quando você era criança e gosta de produtos, de tecnologia e se encanta com esses assuntos, talvez a área de UX Researcher seja para você.